Lucas capítulo de número 8 e o versículo de número 40. Está escrito assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque ele tinha uma filha única, quase de 12 anos, estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum deles pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, dizendo a todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Já que não tem ninguém bonito, pelo menos perfumado deve ter, né? Hoje é domingo. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. E esse aleluia não passou do teto. Com um pouquinho mais de força, com ânimo, aperte e diga aleluia. Vamos orar. Pai, mais uma vez a sua igreja ora. Mais uma vez erguemos as nossas vozes em um clamor ao céu. Sabemos, ó Deus, que a oração é a única coisa produzida pelo homem na terra, capaz de mover a mão que move o mundo. Então, enquanto oramos nesse momento, o Senhor move o céu e move a terra. O Senhor pode, por bem, visitar aqueles irmãos que ainda estão a caminho do culto. Também pode visitar aqueles que, por motivo de enfermidade ou algum problema, não puderam estar conosco essa noite. E eu tenho certeza que, se o Senhor os visitar, todos ficarão cheios da sua presença. A sua igreja que venceu o tempo, que venceu a luta, que venceu o cansaço, que venceu os desabonos da vida e a chuva, vieram para o santuário. E vieram, Senhor, porque querem ser cheios da sua presença. Portanto, Pai, que o céu nesta noite não esteja de bronze. Assim como a chuva cai lá fora, faz cair o seu Espírito sobre nós aqui dentro. Os batizados com o Espírito Santo, Senhor, que fiquem fervorosos nessa noite. E aqueles que nunca oraram na língua dos anjos, quem sabe hoje o Senhor os agracia e o Senhor pode batizá-los com o Espírito Santo também. Pai, eu tenho certeza que nesta noite os que romperam em fé vieram em busca de um milagre, e o milagre eles irão receber. Senhor, antes de entregar aqui a minha alma e a minha mente à pregação da noite, eu ainda intercedo. Eu oro para que este santuário seja cercado com uma miríade de anjos, que nenhum demônio consiga ultrapassar esta barreira feita pelos seus anjos. Que nesta noite, Senhor, o céu caia sobre nós em forma de fogo, e que este fogo aqueça a nossa alma. O Senhor tem liberdade para salvar, o Senhor tem liberdade para curar, o Senhor tem liberdade para responder às nossas súplicas. E por isso nós oramos e pedimos ao Senhor: fala conosco nesta hora, fica conosco nesta hora, em nome de Jesus teu Filho. E a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, eu pedi a Deus que me desse uma palavra nessa noite, e o Senhor trouxe à minha memória o texto que eu li aqui para vocês. Muitas pessoas pensam que todos os pregadores, quando vão pregar à noite, eles passam o dia todo orando, jejuando, pedindo a Deus uma revelação. Alguns até fazem isso. Aliás, houve uma época da minha vida que eu fazia isso, pastor Elias.
Todavia, depois que você leva uma temporada com Deus, como a que eu levo, eu prego desde os 13 anos, e aprendi a pregar com o pastor Elias, que está ali, foi meu professor. Hoje, com 47 anos, eu tenho basicamente a Bíblia toda dentro da cabeça. E como eu prego muito, viajei o mundo, eu devo ter pelo menos umas 1.500 mensagens guardadas aqui dentro. Então hoje o que eu faço? Eu chego no culto e digo: Deus, me direciona. E eu espero o céu se abrir. E o céu se abriu sobre a minha vida nessa noite. E o Senhor me trouxe esse texto à memória. É um texto simples. Quantas e quantas vezes eu não vi e ouvi os velhos pregadores assembleianos aqui de Orlândia ministrarem no texto da mulher do fluxo de sangue. Quantas vezes eu não vi e ouvi, e até os copiei, falando também sobre a filha de Jairo, aquele homem importante, aquele homem que tinha um bom salário, que tinha escravos e servos à sua disposição, mas que em um momento da vida foi atingido por uma tragédia. E a tragédia deixou a sua filha extremamente enferma. A Bíblia diz que ele deixa a filha viva em casa e vai até o tal Nazareno, que tinha poder para curar. O Nazareno que até pecados perdoava. As histórias que cercavam Jairo é de que aquele Nazareno até tirava pessoas de dentro da tumba. Os mortos ressuscitavam por onde ele passava. Jairo não pensou duas vezes, podendo procurar ajuda no governador, no senador, podendo procurar ajuda nos homens mais importantes, nos médicos mais importantes do seu tempo, até porque ele morava em Israel, e Israel fazia divisa com o Egito, e o Egito era a capital da medicina do mundo antigo. Embora a medicina nasça entre os gregos com Hipócrates, que é o pai da medicina, são os egípcios que se dobram em cima da arte da medicina, estudam e dão um up, fazem a medicina crescer, tanto que até os dias de hoje, nós, em pleno século 21, nos assustamos quando encontra uma múmia. E de repente a gente vai ver a múmia, ela tem 3.000 anos de idade, 4.000 anos de idade, e está em estado de conservação quase que perfeito, porque eles desenvolveram uma tecnologia no seu tempo de medicina. Jairo poderia ter rompido, poderia ter saído dali e ido até o Egito, procurar o médico mais famoso, mas disseram para ele que havia um tal de Yeshua, que quando passava deixava um rastro de milagre. Talvez o mesmo espírito de Jairo tenha descido sobre nós nessa noite, porque podendo hoje a gente ter ido para um restaurante, ficado em casa assistindo novela, ou o Fantástico, ou quem sabe visitar um amigo, nós resolvemos vir procurar o tal de Yeshua, porque dizem que aqui na Catedral do Avivamento, quando ele passa, os milagres acontecem. Que você se encontre com esse grande Criador. Jairo então se aproxima de Jesus, e quando ele consegue então a tal esperada audiência, ele ouve um dos seus empregados puxarem o seu paletó, a sua roupa, e falarem para ele: não adianta importunar esse homem, porque a notícia que chegou é que a filha que você deixou viva em casa já está morta. Jairo poderia ter debandado, poderia ter desanimado, poderia ter murmurado, mas ele resolveu ainda falar com Jesus. Jesus ouviu a história toda e disse para ele: fique em paz, a sua filha está viva, e eu vou até a sua casa. E Jesus foi até a casa de Jairo, acabou com o velório, porque já estava lá uma multidão choramingando. Interessante foi que a filha de Jairo estava deitada em uma cama, já morta. E quando entram dentro do quarto, Jesus dá a ordem: só vai entrar aqui a mãe, o pai e os discípulos que acreditam que eu sou aquele que dá vida. Como assim, pastor? Jesus tinha 12, mas nem os 12 todos estavam plenamente convictos de que Jesus era capaz de ressuscitar. Então ele coloca dentro do quarto somente Pedro, Tiago e João, porque esses três é o trio da confiança, né? Em outros momentos Jesus vai levá-los também. E a Bíblia diz que Jesus traz a menina de volta à vida. O meu Cristo é capaz de parar o velório no meio do caminho. Ele é capaz de mandar a morte embora. E oxalá que isso aconteça na sua vida nesta noite. Porque algumas pessoas, talvez você não consiga observá-la e nem tenha sensibilidade, estão aqui com o seu corpo físico, mas deixaram em casa um verdadeiro velório. Deixaram em casa uma luta, uma briga, uma dificuldade, as contas para pagar amanhã, a dificuldade de não ter um trabalho, a filha que está nas drogas, ou descobriu que a filha está grávida, ou o filho que se demonstrou uma pessoa diferente daquilo que o pai ou a mãe esperava. Enfim, deixaram em casa um verdadeiro velório. Mas receba esta palavra:
quando este culto terminar, você não vai voltar sozinho para casa. O Jesus que você serve vai entrar com você em casa. E quem sabe nesta noite ainda Ele traga de volta à vida aquele sonho que morreu no meio do caminho. Quem crê nisso? Então dá mais um grito para empolgar o coração do pregador. Interessante, pastor Elias, é que a Bíblia diz que a filha de Jairo vivia há 12 anos. Quantos anos? Não ouvi? 12 anos. Olha que interessante a outra história que eu passo a contar. A outra história não é de uma menina, é de uma mulher formada, uma mulher que já deveria ser mãe, já deveria ter sido casada, e pela pressa daquele mundo antigo, era para ela já quase ser avó. Todavia essa mulher está longe de toda a sociedade. Ela mora em um ambiente chamado Vale dos Rejeitados. Diga comigo, Vale dos Rejeitados. Mais uma vez. É nesse ambiente que esta mulher vive. Pastor, o que era o Vale dos Rejeitados? Aquele mundo antigo, lá no Oriente Médio, as cidades eram cercadas com altas muralhas. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar a muralha de Jericó, por exemplo. Vai encontrar a muralha de Jerusalém, que tinham 12 portas que cercavam ela. As cidades eram cercadas por muros para evitar invasão, para evitar que as pessoas fossem pegas de surpresa na calada da madrugada por exércitos que poderiam vir de longe. Então os muros eram para proteger. Só que os muros não protegiam a cidade apenas de inimigos. Os muros protegiam a cidade de pessoas indesejáveis na sociedade. Haviam pessoas naquele mundo antigo que, infelizmente, nasciam com anomalias físicas. Outras nasciam com enfermidades gravíssimas. Outras adquiriam a enfermidade no meio do caminho. E como a sociedade judaica era uma sociedade extremamente religiosa, para eles, tudo que estava fora do quadradinho era fruto de pecado. Toda vez que acontecia uma miséria, uma desgraça na vida de uma pessoa, eles não iam olhar os porquês da vida humana. Se reuniam em grupo e questionavam a pessoa: você pecou? Você adulterou? Você matou? Você roubou? Alguém se lembra de uma vez, Jesus estava caminhando e trouxeram para ele um aleijado. Só que era aquele aleijado que você olha para ele e fala assim: esse não tem cura, porque as pernas dele eram todas tortas. Quando os discípulos de Jesus viram aquele homem naquela situação, chegaram perto dele e no ouvido dele disseram: mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele para ter nascido desse jeito? Ainda bem que a ignorância deles fizeram eles perguntar isso a Jesus, porque Jesus olhou para eles e disse assim: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Isso que ele está vivendo só acontece para que o nome de Deus seja glorificado na vida dele. Olha que outra perspectiva Jesus dá. As pessoas olhavam para a enfermidade, achavam que era uma maldição. Olhavam para a enfermidade, achavam que era um pecado, um erro. Agora Jesus vem e dá uma outra perspectiva. Quem sabe isso aí aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Porque nem todo sofrimento vem para destruição. O sofrimento vem para nos dar ensinamentos. E um homem e uma mulher que vão envelhecendo na vida e não carregam cicatrizes de sofrimento sobre si, não podem ensinar ninguém sobre como é existir. O sofrimento é como se fosse uma matéria da grande faculdade chamada vida. Você passa por ele e passa de cabeça erguida. E como diria a velha dona Lúcia Feliciano, minha mãe, aquilo que não te mata, te engorda. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história de sofrimento na vida. Mas o sofrimento não te levou para a tumba, não te fez ficar trancado dentro de um quarto e não te fez nem mudar da rua onde você mora. Pelo contrário, você venceu e está aqui de pé. Isso é sinal de que é possível atravessar o vale e sair do outro lado dando glória a Deus ainda. Pois bem, naquele mundo antigo, quando as pessoas tinham essas anomalias, essas doenças, elas não podiam viver em sociedade. Algumas pessoas ainda recebiam uma autorização do governo para caminhar dentro das cidades, pedindo esmola, pedindo ajuda. Mas tinha hora para começar e hora para terminar. A hora começava de manhãzinha, quando a porta da cidade se abria, e terminava quando alguém à noite, o atalaia, gritava: hora de se recolher. E as pessoas entravam dentro de casa e trancavam os portões. Neste momento, nenhuma pessoa que não tivesse autorização poderia mais andar dentro da cidade, caso elas tivessem uma doença ou uma anomalia física. Por exemplo, as pessoas que nasciam cegas ou que ficavam cegas não podiam andar no meio da sociedade. As pessoas leprosas
não podiam ficar e nem andar no meio da sociedade. Por quê? A lepra, porque ela era contaminante. A lepra podia ser distribuída como uma virose, as pessoas podiam pegar. Então a sociedade toda poderia adoecer. O estado de cegueira para eles era mais uma questão espiritual, porque o homem que não enxerga, ele não produz. E se ele não produz, ele só vai roubar o que a sociedade tem. Então era uma sociedade judia muito puritana. Eles tiravam de dentro da sua sociedade as pessoas doentes, com anomalias físicas, e mandavam eles morarem lá nesse tal vale dos rejeitados. Então imagine um vale de seres humanos mais parecidos com a cena daquele filme The Walking Dead. Um monte de zumbis, um monte de pessoas rejeitadas, um monte de pessoas faltando pedaço do seu corpo. Quem é da minha época deve se lembrar do clipe do Michael Jackson, do Thriller. Mais ou menos aquilo. Um grupo de homens e mulheres que você não queria ser amigo deles, não queria trazê-los para dentro da sua casa. Todo mundo tinha pena, as pessoas até davam dinheirinho, mas davam assim, de maneira que não tocasse neles. Era para esse vale dos rejeitados que essas pessoas se dirigiam, ou algumas moravam dentro dela. Como eu disse, somente algumas pessoas assim podiam andar no meio da sociedade quando conseguiam uma espécie de alvará. Tem um texto na Bíblia interessante. Quem lembra aqui do cego Bartimeu? Quem já leu esse texto na Bíblia? Quando Jesus passou com a multidão começou a gritar o nome dele, Yeshua, Yeshua. Bartimeu ouviu a história, ouviu o nome, e ele sabia que aquele nome não era um nome comum. Então Bartimeu, não sabendo onde ele estava, ficou de pé e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou tão alto que a multidão toda escutou e incomodou os discípulos. Os discípulos saíram de perto de Jesus, vieram perto do cego e falaram para ele: pare de gritar, você está atrapalhando, pare de gritar. Quando ele ouviu pare de gritar, aí que ele gritou mais alto. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu o grito dele pela insistência. Talvez aqui vá um recado para você: ignore as pessoas que te mandam parar. Vá em frente. Se você quer um milagre, grite, pule, plante bananeira, se jogue debaixo do banco, suba o monte, desça o monte, jejue, ore, leia a Bíblia. Desde que te chamem de fanático, de desequilibrado, de santarrão, não importa o que falem, desde que você não perca a voz de Cristo. Que Jesus hoje te chame pelo nome. Jesus parou de caminhar, perguntou: quem é que grita? E um dos discípulos disse: é um cego que está ali. E olha que Jesus disse: traz o cego perto de mim. A Bíblia diz que Bartimeu, quando ouviu os discípulos falar: o mestre te chama, ele tomou uma atitude interessante. A Bíblia diz que ele pegou a capa que estava sobre o ombro dele e jogou fora. Já leram isso na Bíblia? Não? E Zaqueu, tomando a sua capa, jogou fora e foi ter com Jesus. O que era aquela capa? Aquela capa era a autorização que ele tinha como deficiente físico para poder andar no meio da rua e pedir esmolas. Quem tinha aquela capa, uma capa colorida, uma capa com a marca da prefeitura, com a marca do estado, tinha liberdade para pedir esmola na cidade, de tal hora a tal hora. Bartimeu tinha essa autoridade. Então aquela capa era a esperança dele, aquela capa era a segurança dele, aquela capa era o que dava sustento para ele, que fazia ele ser uma pessoa digna. Mas olha o que acontece com a fé desse cego. Aliás, eu acho que cegos eram aqueles que estavam andando do lado de Jesus, porque esse cego enxergou mais do que eles. Porque os outros que andavam do lado de Jesus mandou ele calar a boca, e o cego gritou. E quando gritou, Jesus mandou chamá-lo. Quando Jesus mandou chamá-lo, ele não teve dúvida, ele jogou a capa fora. Foi a maneira dele dizer: não preciso mais de alvará, não preciso da prefeitura, não preciso mais do governo, não preciso mais de homens para me dar dignidade. Ele vai me dar dignidade, Ele vai me dar um milagre, Ele vai me dar a saúde, Ele vai entregar a mim aquela bênção que eu tanto preciso. Essa era uma espécie de alvará que ele usava. Se você ler a Bíblia, você vai ver que alguns leprosos, para caminharem no meio do povo, eram obrigados a gritar: imundo, imundo. Só que eles não apenas gritavam, eles carregavam no peito uma plaquinha escrito imundo. Quando eles chegavam em qualquer ambiente, esses que tinham autorização do governo para andar no meio da sociedade, as pessoas abriam espaço, então eles pediam esmolas, as pessoas jogavam no chão, eles pegavam o dinheiro do chão, esperavam o dia acabar, iam na feira, e o que sobrava da feira, o resto do quiabo, o resto da batata, o resto do tomate, o resto das tâmaras, o resto, com aquela oferta ou com aquela esmola, ele, o cego Bartimeu, e todos os outros que eram
defeituosos e rejeitados pela sociedade, compravam comida, e quando o sol ia se pondo, antes do portão da cidade se fechar, eles atravessavam o portão se fechava, e eles levavam comida para o vale dos rejeitados. E lá no vale dos rejeitados, eles comungavam daquela comida. Então olha que ato bonito, olha que coisa interessante. Um cego levava comida para os outros, um leproso levava comida para os outros, porque somente pode entender de sofrimento quem sofre. Só vai entender de compaixão quem já precisou da compaixão. Quando você encontra um crente desta igreja ou de qualquer outra igreja que são extremamente puritanos, aliás, eles são mais santos do que o próprio Jesus. Não sei se você já encontrou algum crente assim, que tudo para ele é pecado e tudo é errado, e ele tem uma língua maior do que a gravata do meu diácono, que parece uma parede. Olha o tamanho do diácono ali. A pessoa fala de Deus e de todo mundo, para ela ninguém presta. Tal pessoa só julga os outros porque ela nunca precisou de misericórdia. Mas o dia que ela precisar de misericórdia e alcançá-la, o coração dela vai mudar. Porque assim como ela foi perdoada, ela aprenderá a perdoar. Só entende de sofrimento quem sofre também. Então era assim que as pessoas viviam no vale dos rejeitados. Amém até aqui, igreja? Pois bem, a mulher do fluxo de sangue é um caso único na Bíblia. É uma mulher que nasce com uma enfermidade, ou uma enfermidade que vai brotar dentro dela quando ela atinge a puberdade, que não vai deixá-la jamais. No mundo antigo, no tempo de Jesus, as mulheres se tornavam mulheres, deixavam de ser meninas quando elas tinham a sua primeira menstruação. No primeiro ciclo menstrual, a mulher então deixava de ser menina, deixava de ser adolescente e já estava inclusive pronta para o casamento. Maria, mãe de Jesus, segundo a história, foi desposada por José com 13 anos de idade. Porque naquela época, naquele mundo antigo, era assim que as coisas aconteciam. A partir do momento em que a menina tivesse seu fluxo menstrual, eles entendiam que ela já podia ficar grávida, então já podia se casar. Por isso as coisas aconteciam apressadamente. Segundo a história, as meninas judias, elas naquele mundo antigo, há 2000 anos atrás, o processo do ciclo menstrual delas começava com 12 anos. Entre 12 e 13 anos, elas já estavam prontas para o casamento. A mãe sentava com a menina e tinha uma conversa com ela um ano e meio antes, explicando o que ia acontecer, explicando que o corpo dela ia se desenvolver, explicando que mais cedo ou mais tarde ela ia ter sangramento. As pessoas eram preparadas. Nessas casas já havia uma malinha pronta, preparada. Nesta mala estavam ali alguns objetos de uso pessoal da menina, porque todas as vezes que uma menina menstruava pela primeira vez, ela era arrancada do meio da sociedade. Porque para o judeu, o sangue era uma coisa muito especial. Ora, podia ser uma grande bênção, como o sangue derramado pelo perdão dos pecados, dos animais que eles davam em sacrifício. Ora, podia ser uma coisa muito ruim, como por exemplo o ciclo menstrual de uma mulher, que para eles era algo imundo. Então quando uma mulher tinha o seu primeiro ciclo menstrual, ela era arrancada do meio da sociedade, e ela ia morar lá no Vale dos Rejeitados, ia passar lá uma temporada, de no mínimo 5 dias, porque são 5 dias o período do ciclo menstrual de uma mulher. A mãe então prepara a menina por um ano antes, dizendo: você vai sair de casa, a mamãe vai te deixar numa outra casa, não se desespera, porque vai dar tudo certo. A sua avó ficou nessa casa, a sua bisavó ficou nessa casa, a mamãe ficou nessa casa, as suas tias ficaram nessa casa, as suas primas ficaram nessa casa, as vizinhas ficaram nessa casa. A mamãe vai ter que te levar lá quando você sangrar pela primeira vez, mas depois de 5 dias, a mamãe te busca e você volta para casa. Então estava tudo combinado, estava tudo organizado, estava tudo como tinha que ser. A mãe, um belo dia, recebe a informação da menina: mãe, estou sangrando. A mãe conta para o pai. Diz a tradição que o pai nesse dia nem trabalharia. Ele esperava a mulher pegar a menina com a trouxa de roupa dela, e o pai ia abrindo caminho. Na sociedade judaica, a mulher não andava do lado do homem, o homem andava na frente e as mulheres atrás. O homem vai na frente gritando: imunda, imunda! E as pessoas iam abrindo caminho, e todo mundo dizia: a filha do fulano de tal já está pronta para casar. Era uma forma de fazer a divulgação da filha, para que as pessoas tivessem filhos e quisessem contrair casamento. Era maneira de divulgar que a menina estava pronta para casar.
Tudo isso seguiu o rito de milhares e milhares de anos. E quando a menina atravessou o portão, foi entregue na mão de uma espécie de cuidadora, de enfermeira, uma senhora escolhida pelo judaísmo para cuidar dessas meninas. A mãe se despede dela e diz: daqui 5 dias eu venho te buscar. Estava tudo certo. Nesta casa ela não era a única. Haviam outras meninas, talvez centenas de meninas. 5 dias depois, quando a mãe vem buscar a menina, ao invés da menina sair no quintal, ao invés da menina ir até falar com a mãe, sai a enfermeira, sai a cuidadora. E ela diz para a mãe: sua filha não vai poder ir, porque ela não é como as outras. O ciclo menstrual dela não parou ainda. E ao longe, a mãe deve ter visto a menina pela janela, gritou para ela: fique tranquila, isso acontece, de vez em quando uma outra pessoa é diferente. Amanhã eu volto. E a mãe volta no 6º dia, e volta no 7º, e volta no 10º, e volta um mês depois, 2, 3, 6 meses depois. E eu queria a ajuda da igreja aqui agora, me ajude a pensar. Quanto tempo leva a paciência de uma família quando encontra alguém extremamente enfermo, com uma doença que não tem cura? Porque quando a enfermidade aparece, todo mundo é solidário. Já viu isso? Quando você descobre que alguém tem um câncer na família, uma doença, todo mundo se junta, oferecem carro, oferecem dinheiro, oferecem ajuda. Isso no momento. Por uma semana as pessoas ainda sentem a dor, por um mês ainda sentem a dor, 2, 3. Daqui a pouco, que era uma multidão de pessoas cuidando dela, só tem Pedro, Tiago e João. E daqui a pouco Pedro vai embora também, vai embora o João, e fica só o Tiago. E se você acha que eu estou falando demais, se tiver oportunidade essa semana, suba aqui no alto da vila, se não me falha a memória, na Avenida G-O-H, e procure o asilo da cidade. Vá lá. Você vai encontrar pessoas que outrora produziam na cidade. São pais, mães, avós e avós, abandonados pela família, que no momento em que a pessoa teve o surto da enfermidade, a esclerose múltipla, aquele problema que faz a pessoa esquecer tudo, Alzheimer, Parkinson, no começo todo mundo é solidário, e depois ninguém mais aguenta. Até onde vai a paciência do ser humano com o sofrimento alheio? Eu faço essa pergunta porque a Bíblia não diz quanto tempo a mãe ou o pai dessa menina acreditaram que ela podia ser curada. Porque chega um momento que a Bíblia diz: venderam todos os bens que ela tinha. Só se vende os bens quando o pai e a mãe morrem. Só se vende os bens quando ela é herdeira dos bens. Ela gastou tudo que tinha com os médicos, era filha de um fazendeiro, e perdeu tudo. Essa mulher tem no mínimo 24 anos de idade. Olha que interessante. A menina da filha de Jairo vivia há 12 anos. E esta morria há 12 anos. Porque a Bíblia diz que por 12 anos ela sofreu com essa enfermidade. Então suponho eu que começou o ciclo menstrual com 12, 12 mais 12, 24. Ela perdeu a vida dela toda. Ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, ela perdeu a oportunidade de casar, ela perdeu a oportunidade de ser alguém, ela perdeu a oportunidade de estudar, ela perdeu a oportunidade de tudo. A vida dela acabou, acabou inclusive o dinheiro que ela tinha. Eu acredito que as pessoas mesmo olhavam para ela e diziam assim: ei, morre, porque perdeu toda a esperança, você não tem mais nada na vida. O que te sobra é apenas uma dignidade mentirosa, entre aspas. Ela ficou dentro daquela casa, abandonada para sempre. O apelido dessa mulher em Jerusalém era o Fantasma. Pergunte por quê? Como ela perdia sangue há 12 anos sem parar, a anemia dela era tão profunda que a pele dela era diferente da pele de todas as pessoas em Jerusalém, em Israel. As pessoas tinham a pele corada, ela era um fantasma. Ela não podia andar nas ruas,
porque a história dela esparramou. A Bíblia não fala de outra mulher com fluxo de sangue, é a única do Novo Testamento. E Jesus não deixaria essa história aparecer se ela não fosse tão especial. Essa mulher perdeu tudo, perdeu os sonhos, perdeu a sua existência. Ela vive de favores em uma casa. Ela sofre preconceito e devia ter uma autoestima muito baixa. Tudo isso até que um certo dia, aleluia, no meio do dia, porque as pessoas compravam, começavam a pedir esmola de manhãzinha e vinham para o final da tarde, para o Vale dos Rejeitados. Nesse dia, antes do portão da cidade se fechar, não sei se foi um cego, não sei se foi um leproso, se foi um aleijado, alguém que podia pedir esmola, voltou para o Vale dos Rejeitados e chegou gritando: há um milagre na cidade, tem um homem na cidade, chamam ele de Yeshua. Dizem que ele dá vista ao cego, dizem que ele cura o leproso, dizem que ele levanta o paralítico, dizem que ele até perdoa pecados. Imagine, quem pregou o evangelho para essa mulher não foi um doutor da lei, não foi um pastor, não foi um padre, não foi um missionário, não foi uma missionária, foi um leproso, foi um rejeitado. Porque somente um rejeitado pode chegar perto do outro. E quando anunciou para ela o que havia acontecido, ou para todos que ali estavam, todos os que ali estavam devem ter ficado de pé na medida do possível, se entreolharam, devem ter tido por um momento um surto de esperança, mas de repente a ficha caiu. Pergunte: que ficha, pastor? Só pode entrar na cidade quem tem alvará. Ainda que todos ali crescem, ainda que os cegos, os rejeitados, os leprosos, todos ali dentro acreditassem, eles não podiam entrar na cidade, porque se entrassem na cidade, morreriam antes de chegar perto de Jesus. Os homens e as mulheres apedrejariam eles até a morte. Então, nesse momento, a realidade toma conta das pessoas do Vale dos Rejeitados, e as pessoas dizem: nós nascemos, foi ruim mesmo, porque além de ter a maldita lepra, além de ter uma anomalia física, a gente não pode ir em busca do milagre, porque se entrar lá dentro corremos o risco de morrer. E as pessoas voltam para as suas vidas, voltam para o seu lixo, voltam para o seu buraco, vão lá comer uma cenoura estragada, vão comer lá o que tem, o resto do resto do resto. Todos voltaram. Mas essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela tomou uma decisão na vida dela. Ela deve ter pensado assim: se eu andar lá dentro e alguém olhar para minha pele esbranquiçada, vão gritar imundo e eu vou morrer. Mas se eu ficar aqui, eu também vou morrer. Entre ficar aqui e morrer, e ir lá e morrer, eu morro, mas eu morro lutando. Pega esta palavra: eu morro, mas eu morro lutando. Eu enfrento quem tiver que enfrentar. Eu enfrento o Estado, eu enfrento a sociedade, eu enfrento a religião, eu enfrento os assassinos de sonhos, eu enfrento os vizinhos, eu enfrento quem quer que seja, mas eu não vou morrer de braços cruzados. Enquanto tiver fôlego de vida em mim, eu vou lutar para que o meu sonho aconteça. Eu sinto a presença de Deus aqui. Recebe esta presença e recebe esta esperança, porque esta é a palavra de Deus para você hoje. Que história é essa de se jogar num canto? Que história é essa de ficar com pena de si mesmo? Que história é essa de carregar um fardo mais pesado do que aquele que você já carrega, porque alguém te julgou, porque alguém te jogou pedra, porque as pessoas estão dizendo que você não pode, que você não vai, que você nunca vai chegar? Deus, o Senhor, permitiu que eu viesse aqui nesta noite, e olha que já tem meses que eu não venho aqui devido ao meu trabalho. Eu tinha que vir aqui hoje, porque Deus queria falar com você, para te dizer assim: você vai levantar do vale dos rejeitados, você vai botar uma túnica nova, e você vai em busca do seu milagre. Porque não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, e não tem anjo no céu capaz de roubar aquilo que Deus tem para te dar. Alguém acredita nessa história? Então dá um grito para acordar os vizinhos da catedral toda. Ah, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Já contei aqui alguns anos atrás, e vou recitar Paulo. Paulo dizia: eu não me canso de contar para vocês sempre as mesmas coisas.
Uma vez me contaram uma história que havia uma cidade chamada Sapolândia, e qualquer semelhança com alguma coisa que você conheça é mera especulação, tá? Isso aqui é uma historinha antiga. Lá na Sapolândia teve a Olimpíada dos Sapos, e dizem que os melhores saltadores ali estavam, e lá estava a TV Sapolândia, todo mundo lá filmando para ver quem seria o melhor atleta naquela corrida, naquele ano. E de repente, alguém teve uma ideia brilhante e macabra. Ao invés da corrida ser uma corrida em linha reta, de saltos, colocaram uma muralha, um muro gigantesco, que separava os corredores da vitória. E quando as câmeras de TV filmaram aquela grande muralha, os repórteres começaram a dizer: impossível, esse ano ninguém vai ganhar a corrida. E eles começavam então a debate: por que ninguém vai ganhar a corrida? Porque sapo só pula, sapo não escala a parede, e olha o tamanho desta parede. Então os corredores que vinham até aquela parede tentavam saltar sobre ela e não conseguiam, porque ela era muito alta. Tentavam se apegar a ela, não conseguiam, e um a um foram desistindo. Até que um sapinho, ele bateu com aquela parede 1, 2, 10. Depois de 15, 16 vezes que ele bateu, a mão dele acabou colando naquele negócio. E ele conseguiu escalar. E ele pulou do outro lado. Foi algo surpreendente. As TVs foram correndo atrás dele depois que ele atravessou a linha de largada e ele foi embora. Então a repórter disse: temos um novo campeão, na verdade é um herói. E herói, vocês sabem, não dá entrevista para ninguém porque já fica logo orgulhoso e arrogante. Nós queríamos saber o segredo dele, mas ele foi embora. Então dizem que a mãe do sapinho vencedor escutou e disse: ô moça, não chame meu filho de arrogante nem de ignorante. Ah, mas ele não quis dar entrevista para nós queríamos saber qual é o segredo dele. E a mãe disse: eu posso contar o segredo dele para você. Então qual é o segredo do seu filho? O segredo do meu filho é que ele é surdo. Ele não escuta. E a mulher disse: o que a senhora quer dizer? Ora, a multidão toda gritando: não pode, não pode, não vai, sapo não pula, sapo não consegue. Essa palavra negativa entrou no ouvido dos outros e desanimou eles. Como meu filho não escutou, o meu filho não deu atenção para mais ninguém, ele acreditou nele. E ele bateu com o muro até que ele conseguiu escalar. Receba a mesma unção desse sapinho nessa noite. A unção de você não ouvir pessoas que não conseguem acreditar no milagre, no impossível. Nós não somos pessoas normais. Andamos pelas ruas de Orlândia como se fôssemos normais, porque temos olhos, ouvidos, nariz, pernas e necessidades. Mas aqui dentro de nós habita o céu. Somos templo do Espírito Santo. Deus mora dentro de nós. Um homem normal, sozinho, com o exército americano todo do lado dele, pode perder qualquer batalha. Mas um crente que tem Deus do seu lado, você e Deus são maioria, onde quer que você chegue. Volte a acreditar no seu sonho. E quem sabe, é uma data profética hoje, estamos próximos ao Natal. Quem sabe o aniversariante do Natal não preparou para você um presente. A libertação do seu filho, a reconstrução do seu casamento, a abertura da porta do emprego. Quem foi que disse que você não vai estudar na faculdade o ano que vem? Deus há de abrir as portas para você. Quem foi que disse que você vai atravessar o ano envergonhado? Não, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que para cada dia de humilhação haverá dupla honra sobre a sua vida. A glória não é da segunda casa que é maior do que a primeira, é a glória da última casa. O Senhor manda te dizer que esta palavra é profética. Ouça isso, acho que você nunca ouviu isso. Nós sempre ouvimos falar que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. Não está escrito isso na Bíblia. Isso é inferência nossa. Não é a glória da segunda casa, é a glória da última casa. Explica, pastor, explico. Não importa o que está acontecendo agora, no último instante, no último momento, vai dar tudo certo. É o último momento que vai funcionar. Antes de você partir desse mundo para o outro, ou antes do arrebatamento, quem viver verá a coroa na sua cabeça, um sapato glorioso nos seus pés, uma espada de fogo nas suas mãos. E agora eu estou falando para quem é espiritual. Graça, glória e unção. E não tem nada que pare a sua caminhada, principalmente porque Deus está do seu lado. Agora, por favor, reaja. Reaja, vença esse ciclo de angústia. Vença esse ciclo de maldição pelo qual passa a sua família. Pare de ouvir derrotados.
Para de ouvir pessoas que têm argumentação muito boa e acabam te vencendo no debate. Você acaba vestindo aquela carapuça sobre você. Se eu desse ouvido às pessoas que falam de mim, eu não teria chegado onde eu estou. As pessoas perguntam para mim: como é que o senhor aguenta as lutas, as perseguições, as pessoas que falam do senhor? Eu falo simples: eu não paro para ouvi-los. Eu tenho 7 milhões de seguidores em mídia social. Meu Instagram tem 1.700.000 pessoas. Você acha mesmo que eu tenho tempo para ler o que escrevem para mim ali? Você acha que eu vou parar para ouvir aquilo que as pessoas escrevem ali para mim? Se elogiam, amém. E se não elogiam, o problema é deles, não é meu. Eu estou trabalhando, eu estou lutando, eu tenho que cuidar dos meus sonhos. Eu tenho uma família para criar. Ou eu acredito em mim, ou eu entrego os pontos. Receba esta palavra sobre a sua vida também. Pare de ouvir o que as pessoas falam de você, porque quem fala de você não paga as suas contas, nem morreram na cruz do Calvário por você. Eu só paro para ouvir quando é uma pessoa muito importante que fala de mim, e eu ainda vou ouvir. Tem muita gente que me chama para dançar, mas eu não danço com qualquer um. Isso aqui é uma linguagem que a gente usa na política. Quando alguém te confronta, quando alguém te provoca para você ir para a briga, eu não vou brigar com pessoas que estão abaixo de mim, senão eu vou dar nome a elas. Eu vou brigar com quem está acima de mim, porque se eu vencer, a pessoa é humilhada, e se eu não vencer, ela ajudou a propagar mais ainda o meu nome. Use de sabedoria. Você não é normal, você é um crente. O seu nome está escrito no livro da vida. O Espírito Santo mora dentro de você. O anjo do Senhor está ao seu redor, e o sangue de Jesus Cristo ainda te cobre de todo pecado. Depois de dizer tudo isso, você ainda vai insistir em ficar me olhando com essa cara de rejeitado? Essa cara parece que comeu sal, jiló sem sal antes de vir para o culto. Pelo amor de Deus, coloque um sorriso nos seus lábios, coloque esperança no seu coração. Pastor, mas eu estou passando pelo vale. Acredite que o vale termina essa noite. Eu já profetizei no início que não tem mais velório, vai ser festa esta noite. E se você pode acreditar nisso, levante a mão direita para o céu comigo, chacoalhe ela. Coloque no ombro de quem está do seu lado. Vamos ver se você tem coragem de fazer isso. Agarra a pessoa com carinho, por favor. Agarrou? Chacoalhe ela até ela ficar irritada. Não, mas com força. Tem gente fazendo assim, ó. Toque, toque. E agarra essa criatura, chacoalha ela. E diga: Deus te trouxe aqui. Grita, diga: Deus te trouxe aqui. Para isso. Para dar um sacode na sua fé. Deus está sacudindo a sua família nessa noite. Deus vai sacudir o seu trabalho. Deus vai sacudir o seu nome. Quem acredita nisso, dá um grito de glória a Deus bem forte, bem alto aí. Quer aplaudir a Jesus? Mas aplaude com força. Ah, meu Deus. Ninguém pode falar do seu futuro, a não ser aquele que escreveu ele. Deus determinou o seu futuro. E ninguém mais. O problema é que toda promessa e bênção passa pelo teste do tempo. Você tem que aguentar o tranco. Quantas vezes nós choramos nessa igreja aqui? Comigo, por exemplo. Quantas lutas nós passamos? Lembra, repórteres aqui na porta da igreja? Nome da igreja, porque tudo que fala de mim vai com a igreja. Tudo para a justiça, um monte de luta. Eu tive mais de 30 processos no Supremo Tribunal Federal. Você sabe o que é isso? Todos arquivados por unanimidade. E não era por falta de prova, era por falta de objeto, de crime. Mas eu só posso dar esse testemunho agora porque eu aguentei firme e confiei. Tinha um tempo que eu não podia andar dentro dos aviões. Lembram disso ou não? Eu apanhava em aviões. E agora eu ando no avião do presidente da República. Ah, meia dúzia deu glória a Deus. Aí o resto estão tudo com inveja. Eu vou falar de novo. Agora eu ando dentro do avião do presidente da República. Essa semana, não sei se vocês viram meu Instagram. Alguém me segue aqui no Instagram? Viram uma foto, eu e o presidente, mais dois ministros. Dois ministros importantes. Um é o ministro da AGU, que vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O outro é o ministro Segovia, o ministro do governo. E o presidente da República. Estão os três olhando para mim na mesa do presidente. O que eu estava falando? Pediram meu conselho sobre como, em algum aspecto, governar o Brasil. Como é que pode isso? O menino que morava aqui na Avenida D, de frente à casa do Tchãozinho Lava Cachorro. Como é que pode? O menino que cortava cana, engraxava sapato. Agora, por que isso? Porque eu nunca deixei ninguém se meter entre o meu Deus e a minha fé. Eu nunca aceitei que seres humanos rasos, pessoas invejosas,
pudessem roubar aquilo que Deus plantou aqui dentro, ó. O que está plantado dentro de você, só você pode arrancar. Então, se você tem fé, acredite que esse ano pode ter sido ruim, mas ainda não terminou. Tem 30 dias ainda para Deus dar uma reviravolta na sua vida. Tem 30 dias ainda para Deus soprar o seu nome de alguma forma. Tem 30 dias ainda para você terminar o ano sentado ao redor de uma mesa farta. Vou profetizar, posso ou não? Então diga, profetiza, pastor. Não, só profetiza se pedirem. 31 de dezembro, você sentado ao redor de uma mesa farta. Na frente vai ter um papel lá escrito: atestado médico, mais saúde agora do que quando nasceu. Se for homem, vai estar sentado de ladinho na cadeira. Pergunte por quê, almarada. Vai, homem. Muito dinheiro no bolso, a carteira bufando. Se for mulher, o ombro caído assim. Pergunte por quê, mulherada. Só fala se perguntar direito. Tanto dinheiro na bolsa. Maquiagem da MAC. É MAC? Pega aí, eu estou profetizando. Só coisa boa dentro daquela mesa. Os filhos com saúde. Um tempo de prosperidade chegando. E o ano que vem você andando com honra, de cabeça erguida pelas ruas dessa cidade. E quando alguém perguntar o que foi, você vai dizer: o meu pastor profetizou que eu e a minha casa, com saúde e prosperidade, serviríamos ao Senhor. Só quem acredita nisso, dá um berro de glória a Deus agora, por favor. Então anima-te. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Ignore tudo, todos. Ignore as leis físicas, as leis naturais. Nós não somos normais. Somos caminhantes de dois mundos. Um pé nosso pisa na terra, o outro pisa nas regiões celestiais. Um dos nossos olhos vê o mundo, o outro vê o invisível. Porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para a Catedral do Avivamento na virada desse ano. Alguém acredita nessas loucuras? Então fique de pé, dando um grito de glória a Deus mais alto, por favor. Acredite. Creia. Por mais difícil que seja, traga à existência, aos seus olhos, aquilo que a sua mente mal consegue projetar. Veja o além. Se o além não existe, construa ele na frente dos seus olhos. Olhe para a mão esquerda ou para a mão direita, projete o anel de formatura. Escolha o símbolo. Psicologia, engenharia, arquitetura, medicina. Escolha, projete. Olhe para a mão esquerda, projete o anel de casamento. Um casamento abençoado. Uma união que não vai ser dissolvida. Com uma pessoa bonita, cheia do Espírito Santo. E principalmente com a vida financeira resolvida. Contemple, enxergue à sua frente, não aquele muquifo onde você mora. Contemple e veja uma casa do jeito que você sonha. Contemple você terminando um ciclo da vida onde você é empregado, humilhado, onde as pessoas babam em cima de você, e você sendo o seu próprio patrão. Projete você deixando de ser membro para ser um obreiro na igreja, para ser um pregador do evangelho, para ser um músico, um cantor, um levita. Só você pode matar os seus sonhos. E Deus ama aqueles que sonham alto. Deus ama homens e mulheres malucos. Por que é que você acha que Deus chamou Abraão? Olha o pedido de Deus, primeiro encontro de Deus com Abraão. Abraão, sim senhor, sai do meio da sua parentela. E qual é o endereço, Senhor? Não existe endereço. Sai sem saber para onde ir. Sai sem rumo. Qual ser humano normal faria isso? Deus ama gente maluca. Abraão arrumou as trouxas e saiu sem rumo. Deus olhou e disse: nele eu posso confiar porque ele é maluco. Os malucos veem o que ninguém vê. Um dia Miriam e Arão, irmãos de Moisés, foram reclamar com Deus: por que o Senhor chamou Moisés? Moisés é um homem de palavra pesada, de língua pesada. É difícil interpretar isso, porque a gente não sabe se Moisés era genioso ou se ele era gago. Mas Miriam e Arão falaram: Moisés é um homem de língua pesada. E Deus disse a Arão e Miriam: amanhã vocês vão entender o porquê. Fiquem perto de Moisés.
O povo amanheceu com sede, não tinha água. Moisés foi pedir água, Miriam e Arão ouvindo. Senhor, o povo quer água. E Deus disse: Moisés, está vendo aquela pedra? Sim, Senhor. Vai falar com a pedra. Imagine você terminar o culto, sair aqui e me ver batendo papo com um poste. É sério, imagina você uma hora saindo daqui, encontrando a pastora Roseli, o pastor Valdeci, altos papos com o banco da praça, conversando com o banco. Qualquer um vai dizer que é louco, maluco e desequilibrado. Pois Deus disse a Moisés: conversa com a pedra. E Moisés não questionou. Lá foi Moisés falar com a pedra. Ficou com tanta raiva que ele pegou e bateu na pedra. Abriu um buraco e saiu água, e matou a sede de 3 milhões de pessoas. Deus ama gente maluca. Tem um cego que quer enxergar. Jesus poderia dizer para ele: veja. Aí Jesus disse: olha como eu amo gente louca. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho dele e disse: vai e lava esses olhos. O cego podia ter xingado Jesus, podia ter falado: o senhor é muito nojento, cuspiu no chão. Não, ele foi. Pessoas arrogantes, que têm a mente com capacidade mental aguçada, pessoas que querem uma explicação lógica para tudo, não estão preparados para receber o milagre. Veja a história de Naamã, o general sírio, que quando Eliseu mandou um recado para ele: pule 7 vezes nesse rio e você verá um milagre, ele xingou o profeta e queria ir embora. Isso é uma falta de respeito comigo. Tenho águas limpas lá na Síria, vem ele me manda me jogar nesse rio sujo. Ainda bem que tinha um crente lá que disse para ele: não custa, é um ato de loucura, mas já estamos aqui, vai que dá certo. Eu quero orar com os loucos nessa noite. Incline a cabeça. Eu quero orar com homens e mulheres que acreditam que, se saírem do seu lugar e vierem aqui perto do altar para receber uma oração, o que está travado na sua vida vai destravar. O que está fora do lugar vai ser encaixado. Aquilo que é aparentemente impossível será possível. Tem que ser louco. Isso. Pode vir chorando, mas venha com a boca aberta adorando. Ah, Jesus. Acredite. Quantas batalhas eu venci no alto daquele monte onde esta igreja ora. Quantas vezes indo naquele monte eu disse: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? No meio do mato. Mas tinha uma palavra profética penhorada: vamos lá orar, porque o milagre vai chegar. Vão dizer para você: não lute, porque não dá mais. Vão dizer para você: Jairo, a sua filha está morta. O diabo vai dizer para você: se você andar no meio da cidade vão te matar, porque você tem um fluxo de sangue. Mas se você lutar pelo seu sonho, o milagre vai chegar. Mais alguém? Fecha os olhos. Eu vou fazer mais um pedido. Você consegue tocar no altar? Encontre um espaçozinho para você tocar no altar. Por quê, pastor? Não sei, eu recebi esta orientação. Eu não questiono as coisas que Deus me manda fazer. Isso. Aleluia. Quando eu terminar de orar, vocês cantam. A igreja está viva? Os que ficaram aí nos bancos é porque estão com a vida resolvida. Está tudo bem, né? Então vocês eram para estar gritando comigo agora, orando, estendendo a mão sobre esse povo aqui, jogando fé para cá. Vamos lá, irmãos. Estenda a mão para cá vocês e joguem fé para cá. Me ajude a orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Senhor, estamos orando agora. E eu oro com fé nesta noite. Eu oro com autoridade nesta noite. Eu oro com força, Senhor. Porque eu acredito que o Senhor está com seus ouvidos direcionados para a Catedral do Avivamento nesta noite. E se os seus ouvidos estão direcionados para esta igreja, Pai, ouça o clamor deste sacerdote. Cada vida que tocou nesse altar, Pai, tem uma necessidade. E eu não sei qual é esta necessidade. Eu não sei o nome da necessidade. Eu só sei que a necessidade deixa de existir nessa noite. Eu estou profetizando que tudo que estava fora do lugar vai ser encontrado. Tudo aquilo que foi perdido será resgatado.
Todos os sonhos dele, por mais maluco que seja, todos os sonhos dela, por mais aparentemente impossível que seja, vai se concretizar, porque eu estou ministrando em nome de Jesus. É em nome de Jesus de Nazaré. Não é em nome de Buda, não é em nome de Siddhartha Gautama, não é em nome de Allan Kardec, é em nome de Jesus. É no nome que está acima de todo nome, no nome pelo qual os anjos cantam e se dobram, o nome pelo qual esta igreja adora e busca, no nome daquele que foi pendurado em uma cruz e ressuscitou no terceiro dia. Eu decreto o milagre acontecendo agora, as portas explodindo e abrindo, o que está longe vindo de longe bem rápido. Pai, haverá testemunhos aqui na próxima semana. Senhor, eu gostaria muito que o Senhor derramasse sobre nós o seu Espírito, para que todos os membros desta igreja começassem a adorar o Senhor agora. Pai, eu quero ouvir um coral de línguas estranhas, nem que seja só dos meus obreiros, mas eu quero, Senhor, porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Eu estou ouvindo barulho de espadas acima do teto da igreja. Anjos e demônios estão degladiando, e eu já sei de quem é a vitória. Envia, Senhor, o seu anjo em casa. Envia o seu anjo naquele escritório de advocacia. Envia, Senhor, o seu anjo naquele boletim médico. Envia, Senhor, o seu anjo naquele boletim escolar agora. Faz uma reviravolta acontecer, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus um avivamento em todas as áreas da vida do seu povo. Um avivamento no casamento, um avivamento na mente, no trabalho, no ministério. Senhor, faz o ministério do seu filho ressurgir como a fênix nasce da cinza. Senhor, coloque unção nos dedos dos músicos, na boca dos cantores, na boca daqueles que pregam. Traz um renovo sobre nós, porque eu profetizo que depois desta noite, quem viver verá, para ver o milagre que acabou de chegar. Todos, sem exceção, todos os que tocaram neste altar, Pai, e eu me ajoelho nele agora, eu toco neste altar, Pai, e em nome de Jesus seja liberado sobre todos os que estão tocando nesse altar uma unção que despedaça o jugo, uma unção que traz à existência aquilo que não existe, uma unção que coloca o diabo para correr. Agora, recebe, em nome de Jesus Cristo, recebe agora. Um milagre já está acontecendo, meu Pai. Tire a mão do altar e levante a mão direita para o céu comigo, e diga comigo em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus: todos os demônios que tentaram roubar a minha fé, eu ordeno, venha para a palma da minha mão. Feche a sua mão com força. Eu vou contar até 3. Nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima, e você vai abraçar pelo menos 3 pessoas e vai dizer para eles: o milagre não vai chegar, ele já chegou. Nos 2,5 vocês começam a cantar. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua história. 2,5, esta igreja será conhecida como a porta do milagre aqui na cidade. 3, jogue no chão, pise em cima.